A venda do Bezia, uma empresa financeira chinesa, é apenas um exemplo de como o investimento da China está hoje em Portugal como em nenhum outro país do Ocidente. A chegada da Troika em 2011 abriu a porta a esse investimento. Nesse ano, a EDP foi a primeira grande empresa nacional a render-se ao capital da China. Pouco tempo depois, aconteceu o mesmo com a REN. Além da energia, há empresas chinesas em setores como a saúde, os seguros, o imobiliário, o turismo, a aviação e até nos meios de comunicação social. Precisamente, a presença chinesa em Portugal foi alvo da investigação das jornalistas do Expresso, Anabela Campos e Isabel Vicente, que estão agora na edição da noite. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Esta investigação, Anabela e Isabel, deu origem a um livro, Negócios da China, tem aí convosco. Vamos falar precisamente sobre esses negócios e sobre o que têm, afinal, as nossas empresas para atrair tanto os chineses. É o quê? É o preço de saldo? É pressa na venda? Que razões há, afinal, para esta investida chinesa? Os chineses são a grande surpresa das vendas que se assistiu depois da entrada da Troika em Portugal. Porque é que eles vieram? Acho que porque estavam a internacionalizar-se. E nós tínhamos excelentes empresas à venda. Algumas resultavam do colapso do BES, que acabou com a aristocracia financeira portuguesa, não é? E hoje assistimos a um episódio desse fim também, de certa maneira, com a saída de Richard, que era o último banqueiro da família Espírito Santo que ainda estava no ativo. E os chineses vieram e conseguiram comprar as melhores porque tinham dinheiro para comprar. Foi quem ofereceu o melhor preço e os nossos empresários estavam completamente descapitalizados, portanto, eles tiveram as portas abertas totalmente. Já entramos na fase em que dizemos que perdemos as melhores e as maiores empresas para os chineses. Isso é dramatizar, ou não? Não é dramatizar, é uma realidade. Nós já tínhamos muitas empresas com capital estrangeiro a dominar e no setor financeiro já existia, não se percebia tanto, mas efetivamente o capital chinês no período da Troika avançou de uma forma forte, porque teve na EDP, como disseram, na REN, na Fidelidade, na Luz Saúde, em todas as empresas boas que davam, que são empresas que dão rendas, portanto, dão lucros, e eles apareceram e conseguiram vencer, porque quando eles sinalizam as empresas, ou as escolhem, eles estudam-nas muito bem, é a ideia que nós temos, e aquilo também vem no livro, alguns episódios interessantes de bastidores, estudam-nas bem, têm que confiar muito nas pessoas que estão à frente das empresas a fazer o interface com eles e sabem exatamente ao que vão. Portanto, investem numa primeira fase, as empresas são boas, permite que haja algum investimento para a própria empresa continuar a sua expansão e, ao mesmo tempo que isto acontece, a porta de Portugal é uma excelente porta de entrada para o resto da Europa. Porque as nossas empresas, algumas destas que nós falámos, também têm investimentos na Europa. E apesar deles também já estarem em Angola, é diferente estarem lá através das nossas empresas. E portanto... Isto já agora leva-nos aqui também a uma outra questão, porque olhamos para o lado, de facto, do benefício para o investidor chinês. E para nós portugueses, que benefício é que isto tem, de facto, trazido à nossa economia? Emprego, inovação? Pronto, para já não perdemos emprego, isso já é uma coisa boa. E só para completar um bocadinho, o que a Isabel estava a dizer, só para concluir, é que eles, por exemplo, antes de 2011 praticamente não investiam em Portugal e agora já investiram 12,5 mil milhões. Pronto, porquê que foi bom para as empresas? Elas estavam descapitalizadas e eles trouxeram dinheiro. Ainda não houve desemprego. Porém, nós não temos dúvidas, e é cedo ainda para dizer, mas e esperemos que essas dúvidas dissipem e não aconteça nada, mas temos dúvidas de que os chineses possam investir, como investiam as antigas empresas, nas redes de fibra óptica, não na rede elétrica, que o possam fazer da mesma maneira, com a mesma vontade e continuem a criar emprego qualificado. Estas empresas que nós vendemos eram grandes criadoras de emprego qualificado, nomeadamente a PT ou a EDP, e continuam a ser, esperemos, mas não sabemos se vão ser ou não.
E eu estou a dizer isto porque não são só sobre os chineses que nós estamos aqui a falar, não é? Estamos a falar dos investidores. A PT foi comprada por franceses, portanto, a ANA a mesma coisa, portanto, vamos esperar. A verdade é que nós vendemos num período muito aflitivo para Portugal, em que era preciso vender, em que estávamos sob um programa de assistência, em que se vendeu, se calhar, sem pensar, sem ter uma estratégia delineada, para podermos fazer face ao nosso endividamento. Ele continua cá, mas nós não recolhemos, isso é certo, não somos nós, a recolher as rendas, que agora são outros a recolher essas rendas. E deixamos de ter o poder de estratégico. Sobre essas empresas. Portanto, o livro levanta muito essa questão para refletirmos. Não há muito a fazer, porque as melhores já foram, mas é interessante perceber que eles continuam interessados. Entraram agora no BCP, não sabemos o que vai acontecer com o novo banco e também há por falar em reflexão, um concorrente chinês. É ou não importante pensar nisto? É que além do investimento privado há também investimento de outro tipo de empresas que vêm da China, nomeadamente a State Grid, comprou a REN e que tem no seu board, na sua administração, um membro do Partido Comunista Chinês, que tem assento obrigatório também, não só no Conselho de Administração desta empresa, mas haverá certamente outras deste género. São também aspectos como este que nos devem levar a refletir neste tipo de investimento que vem do Oriente. Eu acho que não sei, eu falo um bocadinho. A grande questão aqui é que, e isso é que é preocupante para algumas pessoas, muito preocupante, o facto de serem empresas estatais chinesas que passaram a controlar o setor energético português, nomeadamente, são quem controla a EDP e a REN. E nós não temos a certeza se isso vai acontecer ou não. Também achamos que, e falamos com algumas pessoas que apontam nesse sentido, que podem vir a ser acionistas da Galp também. E se isso acontecesse, de facto, ficariam com o controle total do sistema energético português. Eles são investidores menos transparentes do que estamos habituados, de facto, com pessoas que pertencem ao Partido Comunista, ao Comitê Central, e que obedecem a regras que nem sempre poderão ser as dos mercados, não sabemos, mas ainda há pouco tempo foi notícia a prisão de vários CEOs de grandes empresas, empresários de grandes empresas na China, nomeadamente o presidente da Fosun, que tem grandes investimentos em Portugal, como a Fidelidade e a Luz Saúde. Não sei se queres também falar sobre isto, alguma coisa? Não, para rematar. Disseste praticamente tudo, mas a grande questão, e tocaste num ponto interessante, é que o Estado teve ordem para sair das empresas, participações e para sair, e vamos dar entrada a um Estado chinês, nem sequer é eu já questionava se fosse um Estado europeu, porque em sítio nenhum da Europa as empresas entram nestes setores que entraram em Portugal. Mas, efetivamente, a cultura é diferente. Não quer dizer que isso nos vá fazer mal, não sabemos, mas não, o pensamento e a forma de funcionar é completamente diferente. Eu acho que nesta troca eles aprendem mais connosco e sobre as regras da Europa, porque é uma potência que está a competir, a grande potência e que compete com os Estados Unidos, e é essa a vontade deles, não é pelo nosso mercado apenas. E portanto, o que é que vai acontecer? Eles estão mais a buscar o nosso know-how do que nós a algum... Isso também, no fundo, faz parte do que é um negócio da China. Portugal, o negócio da China. Isabel. Obrigado, Isabel. Obrigado, Anabela. Obrigada pela vossa Autoras, jornalistas de Expresso e autoras deste livro que já está aí nos escaparatos, Negócio da China. Obrigado, boa noite, bom fim de semana. Bom fim de semana.